e inevitavelmente os barrais não ficaram imunes a essas confusões. Eu admirei muito, e ainda hoje penso, num jovem que estava lá na altura, connosco, que se chamava Sabapati, de origem indiana. E ele vivia lá sozinho, era técnico de comunicações. E ele tinha uma postura espiritual que eu sinceramente invejava. Eu a certo momento, e a minha família, fomos apoderados de medo. E esse Sabapati não tinha medo. Vivia normalmente. Fazia orações, dizia que era a vontade de Deus, e ele aceitava tudo normalmente. E nós tínhamos receios talvez infundados, e talvez também com fundamento, porque um dia nós íamos visitar o casal Antónia e Rodrigues, que também tinham 2 filhos, que vivia a cerca de 300 metros da nossa casa, e começaram a haver disparos. Esses disparos começaram a cair na nossa frente. Nós víamos as balas a fazer ricochete no chão. Isto foi assim já ao escurecer, e então víamos como se fosse fogo. As balas batiam, faziam ricochete e provocavam faíscas. E nós dizíamos aos nossos filhos para eles não se amedrontarem, porque era fogo de artifício, para eles não ficar, mas eles percebiam. E ali começou algo muito desagradável. Outra situação que se deparou foi que a minha mulher levantava-se muito cedo para conseguir pão, para que nós tivéssemos comida. E houve muita falta de comida na altura. A Noémia levantava-se às 5 da manhã, que em África é dia, ou 4 horas da manhã, e ia para a fila para ter algum pão, que era muito pequenino, mesmo muito pequenino. Tinha para aí 4, 5 centímetros de diâmetro. E davam só 4, 5 pães para cada pessoa que estava na fila. Um belo dia, a Noémia vai com os meus filhos dar um passeio até um jardim muito bonito que existe em África, em Moçambique, que se chama Jardim Vasco da Gama, e em cada esquina estava a Frelimo, 2, 3 soldados. Alguns deles eram macuas ou macondes, tinham cicatrizes no rosto muito profundas, aquela pele muito escura, e tinham uma certa agressividade com os europeus. Então, em cada esquina que a minha mulher atravessava com as crianças, era-lhes pedida a identificação. Voltava a atravessar a rua, outra vez a identificação. Até que, a dado momento, um grupo da Frelimo se insurgiu de tal maneira com a Noémia, minha mulher, e os meus filhos, dizendo que a menina teria que ser levada para a Machamba, para aprender a agricultura, porque faziam isso com todas as pessoas. Claro que a Noémia começou a chorar, a dizer que não, ela era filha, nós éramos portugueses e que não queria fazer isso, embora gostasse das coisas de Moçambique, mas assim daquela maneira não. Insistiram cerca de 1 hora, 1 hora e meia, para que ela deixasse ir a menina. Então a Noémia começou a entrar em pânico, chorou, o que originou, por fim foi libertada, regressou a casa, e aí foi um processo que originou, no espaço de um mês, nós regressarmos a Portugal, porque já não conseguíamos viver mais num ambiente tão pesado, provocado pela guerra. Depois regressam a Portugal em 75, 76? Regressámos em outubro de 76, com a ideia de matricular os filhos na escola, porque nessa altura era quando iniciavam as aulas, e preparámos tudo por forma. Entretanto, recebemos uma mensagem da Casa Universal de Justiça, que a Lisete, na altura, fez o favor de trocar impressões em inglês, porque nós falávamos muito mal inglês, e havia um parecer, deu a Lisete, a Kamsin, que era de origem vietnamita, e a Noémia e os meus filhos, nós íamos como pioneiros na mesma para outro país da África, mas não Moçambique. E a indicação que surgiu da Casa Universal de Justiça é que então regressaríamos a Portugal, porque éramos mais necessários em Portugal do que ir para outro país. E então isso assim aconteceu. Regressámos outra vez a Portugal. Alguma vez mais voltou a Moçambique? Não regressámos, mas está sempre presente no nosso coração uma ideia de um dia podermos visitar os amigos. Entretanto, no meio destas coisas maravilhosas, se pode dizer coisas, porque são tão altruístas, eu tinha pintado a fotografia de Abdul-Bahá com tinta de óleo numa tela muito grande, mas nem isso deixavam trazer para Portugal, na altura.
tudo era confiscado. Se tínhamos 5 anéis, trazíamos um no dedo, os outros tinham que ficar lá. Não podíamos trazer dinheiro vivo. Tinha que ser através de um recibo que a Frelimo passava no aeroporto. Então essa fotografia que eu pintei de Abdu'l-Bahá, eu soube mais tarde que foi ter à Suazilândia, porque o Rodolfo Duna fez o favor de levar essa fotografia de Abdu'l-Bahá pintada a óleo, que ainda hoje está no centro de Mabane, na Suazilândia. E é muito interessante mesmo. E alguma vez mais teve contactos com Bahais de Moçambique? Diretamente com os amigos africanos, não, perdeu-se. Entretanto, muitos morreram, como o Rodolfo Duna, que veio a falecer, Angélica Duna. Mas a Angélica Duna e o Rodolfo Duna ainda tiveram ocasião de visitar Portugal através de um casal muito querido, que gostava muito deles, que era o Rodrigues e a Antónia. E se pudesse escolher a melhor recordação que tem desses tempos, qual é que escolheria? Foi realmente aquela vivência de nós termos sido recebidos pela Mamã Agar, agora lembrei-me do nome, uma senhora muito forte, cerca de 1,80 m, que nos recebeu com tanto carinho, com aquelas flores colocadas no chão e com tantos abraços e a dizer Allahu Akbar, Allahu Akbar. É a recordação que nós temos realmente, que ficou gravada no nosso coração. Manuel Saavedra, muito obrigado por ter partilhado connosco algumas destas recordações. Muito obrigado. Muito obrigado também. Foi uma felicidade muito grande.